Legal, agora a gente vai falar sobre alguns indicadores um pouco mais avançados. Podemos considerar que eles também são indicadores financeiros, porque afinal de contas eles são gerados a partir desses dados financeiros, mas aqui eles são um pouco mais avançados. Então eu gosto de dizer que esses indicadores são de sustentabilidade do seu negócio, para você entender se o seu caminho, o seu crescimento, ele está acontecendo aí numa rota sustentável. O primeiro que a gente vai conversar é o custo de aquisição de clientes, que a gente também conhece como CAC. Como que a gente chega no custo de aquisição de clientes? Basicamente, a gente vai pegar tudo que é gasto na empresa com marketing e vendas e dividir pela quantidade de novos clientes que foram gerados. Para quem trabalha aí com mídias digitais, tráfego pago, esse tipo de canal de aquisição, como a gente costuma dizer, esses números eles são um pouco mais familiares, né? Imagina que você investe lá no Facebook ou no Google AdWords para conseguir gerar novos clientes aí para o seu negócio. Esses novos clientes que entram na sua base, aliás, todo esse investimento dividido pela quantidade de clientes que entraram na sua base vão gerar o seu custo de aquisição. Ele se torna um pouquinho mais complexo de calcular quando a gente tem que considerar também o custo da mão de obra. Então pense o seguinte, você muitas vezes como sócio é o principal vendedor da empresa e você tem uma distribuição de resultado. Logo, se a gente pegar somente o investimento no Google e no Facebook e dividir pela quantidade de novos clientes, eu não estou contemplando as minhas horas como vendedor para que essas vendas pudessem acontecer. E quando que isso começa a ficar um pouco mais fácil ou que esses rateios acabam ficando menos subjetivos? Quando a gente tem vendedores dentro da empresa, quando a gente tem pessoas na posição de vendas. Por isso que a gente soma o custo de marketing e vendas. Então o marketing faz a atração dos clientes, a comunicação, e as vendas, né, as pessoas de vendas são responsáveis pela conversão. Então tanto o custo de atrair quanto o custo de converter entra aqui nessa soma do CAC. E quando você divide pela quantidade de clientes que entraram, você vai ter um custo de aquisição de clientes. Esse custo também é interessante a gente utilizar alguns períodos um pouco maiores. De novo, existem sazonalidades nas suas movimentações. Então imagine que você, por exemplo, participou de uma feira de negócios. E naquele mês você teve um custo para participar daquela feira, que é um custo de marketing e vendas. Mas no mês subsequente você não teve mais esse custo. Então é importante analisar um período 3, 6 meses, todos os custos de marketing e vendas e todos os clientes adquiridos nesse período. E aí você vai conseguir chegar nesse indicador que é o custo de aquisição de clientes. Você literalmente vai saber quanto que custou colocar um cliente dentro da sua base, independentemente se é um projeto pontual, início, meio e fim, entrega, ou se é um cliente recorrente. Então a gente vai falar de um outro indicador aqui que monitora a saúde da vida útil do cliente, né? Quanto tempo ele fica na tua base. Bom, se calcular o custo de aquisição de cliente já é uma tarefa um pouquinho difícil, calcular o que a gente chama de LTV, que é o Lifetime Value, que é o valor gerado durante a sua vida útil, ela se torna ainda mais complexa. Mas para tentar resumir, para dar um exemplo que todo mundo vai conseguir entender, imagine o seguinte, quanto que custa para a Netflix vender uma assinatura? Isso, existe um custo de marketing e vendas para que nós, clientes, assim como eu, a gente vá lá e passe o nosso cartão de crédito e assine o Netflix. Então existe um CAC, né, para cada cliente que está dentro da base. Já o Lifetime Value, ele é calculado pela vida útil do cliente, ou seja, quanto tempo eu fico dentro da base do Netflix, quanto tempo eu fico lá pagando para eles. Quando esse ciclo se encerra, a gente chama isso de churn, que é um termo em inglês que basicamente ele diz que aquele cliente deixou de ser cliente. Então, um outro exemplo bastante simples. Imagine um supermercado onde você faz as suas compras. Se você passar 90 dias sendo nesse supermercado, possivelmente ou você morreu ou você está comprando em outro lugar, porque aquele supermercado deixou de ter você como cliente. Então, esse é o churn. E para cada tipo de negócio, esse período, esse ciclo de vidas, ele é diferente. Então, imagine o seguinte, se você é um arquiteto e você vende um projeto residencial, é muito provável que esse cliente compre uma vez de você ou talvez leve alguns anos, né, para voltar a comprar. Então, o que isso quer dizer para você? Que o seu custo de aquisição de cliente, em hipótese alguma, pode ser maior do que a primeira compra desse cliente. Então, negócios como Netflix, como a própria Marvi, que é um financeiro por assinatura, que vendem de forma recorrente, a gente pode se dar o luxo, vamos dizer assim, de não ter o valor que a gente utilizou para captar um cliente retornando já no primeiro mês ou nos primeiros meses. Então imagine que o ciclo de vida de um assinante da Netflix ou da Marvi ou de qualquer
serviço por assinatura, ele se dá ao longo do tempo. Então o LTV ele captura esse valor para que você consiga fazer uma relação, um delta entre o custo de aquisição e o lifetime. Então se você trabalha com um projeto pontual, que dificilmente esse cliente vai voltar no curto prazo, esse custo de aquisição não pode ser maior do que esse primeiro projeto. Então imagine que você participou de uma feira, gastou, sei lá, 100 mil reais para participar dessa feira e você teve 50 mil reais de vendas, né, de novos clientes. Então você teve um prejuízo. E por que esse prejuízo acontece? Porque esse dinheiro não vai voltar para o caixa, porque possivelmente esses clientes vão comprar uma única vez. Já se nós da Marvi, hipoteticamente, participarmos de uma feira, gastarmos os mesmos 100 mil reais e a gente adquirir 50 mil reais em assinaturas, isso é bom para nós. Por quê? Porque ao longo da vida do cliente esse dinheiro vai voltar para o caixa. Então esse é um ponto importante de entender o que é o LTV e o que é o CAC. Então aqui também tem um exemplo, então como que a gente constrói o LTV, e outro ponto aqui é que aqui a gente colocou o ticket médio, né? Mas para ficar um pouco mais simples de calcular, mas pensem que esse ticket pode ter variação, assim como eu posso assinar uma assinatura da Netflix básica de R$29 e depois eu posso fazer o que a gente chama de upsell, né? Aumentar essa assinatura para, sei lá, R$49. Então é importante a gente monitorar quanto ele deixa ao longo da vida, mas também entendendo essas variações de receita. De novo, isso é um pouquinho mais avançado, um pouquinho mais técnico. E para finalizar o assunto, a gente tem o que a gente chama de relação LTV sobre CAC. Então, o que é o LTV sobre CAC? Imagine que o cliente deixou R$100 ao longo da vida útil e você gastou R$50 para adquirir esse cliente. A relação LTV sobre CAC é igual a 2, ou seja, para cada R$2, para cada R$1, aliás, que eu gastei para adquirir um cliente, voltou 2 para o meu caixa. Quanto maior for essa relação, melhor. Então é uma conta bastante simples, é uma conta que na verdade vai te mostrar o quão saudável está o seu crescimento. Por isso que eu disse que ele é um indicador de sustentabilidade. Ao longo da vida útil do cliente, ao longo da captura dessas informações de quanto custou vender para os seus clientes, você vai ter essa relação. Então, e aqui tem um outro ponto também que é bem importante. Muitas vezes uma relação de LTV sobre CAC muito grande, ou seja, um número muito alto, significa que você está deixando de crescer, você não está vendendo. Então imagine o seguinte, se os seus clientes compram apenas por indicação, você não gasta muito com marketing, com vendas e mesmo assim você acaba vendendo. A sua relação de LTV sobre CAC vai dar um número muito alto, porque você vai pegar toda essa receita e dividir por um custo muito baixo de aquisição. Então, gastar dinheiro com marketing e vendas é importante para o crescimento do seu negócio. Obviamente, desde que você consiga entregar. Então esse é o desafio do gestor. Através dos números, fazer essa interpretação de qual parafuso eu consigo apertar dentro do meu negócio para que ele consiga crescer de forma sustentável, para que eu consiga adquirir clientes, mas gerando caixa e não gerando prejuízo. Bom, agora eu vou deixar uma dica final aqui porque ela é polêmica e eu deixei de propósito aqui para o final, que é sobre a remuneração dos sócios, o salário dos sócios. Então eu vou passar os slides aqui por tópicos para não assustar vocês. O primeiro deles é: remunere-se proporcionalmente a um profissional de mercado com as mesmas qualificações. Então imagine o seguinte, a sua remuneração fixa dentro do seu negócio não deveria extrapolar um profissional que tem as mesmas competências para executar aqueles serviços que estão sendo prestados. Daí você pode pensar assim, mas eu sou um arquiteto, eu sou um designer e o valor da minha hora é muito intrínseco, né? Porque, enfim, acaba sendo quase que uma arte. Sim, é verdade, porém, imagine que existam outros arquitetos, outros designers no mercado tão competentes, tão qualificados quanto você. Então, qual que é a remuneração média de um profissional? Pense o seguinte, se você fosse trabalhar em uma grande empresa, qual que seria o seu salário? Quanto seria adequado? Então, esse seria o valor justo para a gente colocar como um custo dentro da estrutura de custos recorrentes da empresa, aquela distribuição que você faz todos os meses. O excedente a gente chama de distribuição de lucros. Então esse é o primeiro tópico. Então considerar como prolabore, né? O prolabore aqui a gente tem uma diferença também entre prolabore e distribuição de lucro. Então o prolabore é aquela folha que vem lá da tua contabilidade, toda empresa precisa ter um sócio administrador e é muito comum que a gente tenha um prolabore no valor de um salário mínimo, até porque ele acaba não tributando imposto de renda, tem todo um aspecto de redução tributária e que a gente faça esse excedente, né? Distribua esse excedente como distribuição de lucros. Apesar de contabilmente estar registrado como distribuição de lucros, o que eu quero dizer aqui com prolabore é o teu valor fixo, tá? Então é o valor que você tira todos os meses do seu negócio, mesmo que ele não esteja lá na sua folha de pagamento.
E essa distribuição de lucro, então, é importante realizar de forma não mensal, digamos assim, né? É claro, se você já tem uma estrutura de custos onde você consegue ter uma visão de fluxo de caixa, você sabe que a sua empresa vai gerar caixa, você tem pelo menos aí 3 meses de custos fixos no caixa da sua empresa. Então, o exemplo dos 50 mil reais, imagine que você tem 150 mil reais na conta da sua pessoa jurídica. Você até pode distribuir os seus lucros de forma mensal. Então, você tem 150 mil no começo do mês, 180 no final, distribui 30 e assim sucessivamente. Mas você preserva 3 meses de custo fixo no caixa para que essas distribuições não coloquem em risco a saúde do seu negócio. Qual que é o ponto importante? O CNPJ não tem sentimento e ele nasce para perpetuar. Apesar das movimentações que a gente precisa fazer na nossa pessoa física, o nosso CNPJ não tem culpa disso. Então, para que você garanta a saúde do seu negócio e a sustentabilidade no longo prazo, é importante entender essa diferença, que a empresa ela serve ao mercado e aos clientes. A empresa não serve aos sócios. Então esse é um ponto bem importante. E outro ponto bem importante, um ponto de atenção para a gente finalizar. Sócio não é função. Não é porque você possui cotas do seu negócio que necessariamente você precisa executar uma função executiva, algo operacional dentro da sua empresa. Então, o contrato social, muitas vezes ele é frágil e não representa os acordos, as regras do jogo. Então, existe um outro documento chamado Acordo de Sócios ou Acordo de Cotistas que vai determinar a frequência da distribuição de lucros, as responsabilidades dos sócios e esse valor que a gente chama de prolabore, esse valor fixo, recorrente, que é o compromisso que a empresa tem na remuneração, em remunerar as atividades executivas do sócio. Inclusive, o sócio, quando se afasta de algo operacional, enfim, do dia a dia, ele acaba deixando de receber esse prolabore. Isso é completamente normal. Porém, isso não quer dizer que ele vai deixar de receber a distribuição de lucros. Então, se a empresa gera lucros, assim como uma empresa listada na Bolsa de Valores que distribui dividendo para os acionistas mesmo que você não trabalhe, uma empresa, uma micro e pequena empresa, ela deveria funcionar da mesma forma, ela deveria ter uma governança mínima que permita essa estruturação. Portanto, sócio não é função e não é porque a sua empresa está gerando caixa que você deveria fazer essa distribuição sem nenhum tipo de cautela, sem nenhum tipo de, organização mínima e regras determinadas aí, mesmo que você também seja um único sócio da empresa. É importante entender e respeitar esses princípios de governança. E para finalizar aqui, então eu quero trazer uma mensagem final que é o seguinte: seja um profissional orientado a dados. Por que eu digo isso? Porque quando a gente vai fazer uma análise no nosso feeling, a gente faz uma análise intuitiva. Eu acho que está bom, eu acho que está ruim, eu acho que a empresa está crescendo, eu acho que a empresa está saudável. E quando a gente faz uma análise baseada em dados, a gente consegue fazer uma análise preditiva. Eu consigo fazer um diagnóstico por que ela está saudável ou não está saudável e qual que é a projeção de crescimento e sustentabilidade. Então imagine aí se você fosse no médico fazer um exame complexo e você não levasse os resultados do exame para ele te dar um diagnóstico. É a mesma coisa com a sua empresa. Tenha esses dados que eles são o grande exame da saúde financeira da sua empresa, para que você consiga analisar e dar um devido diagnóstico sobre aquilo que precisa ser feito, as decisões que precisam ser tomadas. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: dados comem feeling no café da manhã. Então, apesar de você ter um bom feeling, ser um bom empreendedor, os dados no fim do dia, eles são muito importantes para que você não tome decisões equivocadas e muitas vezes você deixe de ir para um caminho sustentável e saudável e coloque a sua empresa numa rota de declínio e até mesmo possa acabar acabando com o negócio, literalmente, fechando as portas do seu negócio. Então, é importante ter esse nível de consciência, fazer uma boa gestão financeira, organizar os seus dados para que você consiga tomar decisões mais assertivas aí na sua empresa. Muito obrigado a todos que acompanharam essas aulas de gestão financeira na prática para pequenos negócios. Agradecer novamente toda a equipe do NCD pela parceria, enfim, pelo convite. E eu espero que esse conteúdo possa ter feito sentido para você. Eu sempre digo que se uma pessoa só for impactada, já vai ter valido a pena. Quero te convidar também a acompanhar a Marvi nas redes sociais. Então, nossa rede social é @marvi com 2 Es de empreendedor no final, _oficial. E o meu Instagram é o Insta do Mano, de Manuel Victor. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.